Meu nome é Rafaela Campos, como você já sabe, eu sou empreendedora de tecnologia e hoje nós vamos falar sobre precificação de software. A primeira base que você pode usar para criar a sua tabela de preços é a base do seu custo. Como você calcula esse custo? Primeiro, sempre existe um custo de criar o produto. O custo de criação é diferente do custo de manutenção. Então, vamos entender, por exemplo, a versão 1.0 ali do produto. Você gastou R$100.000 e você estima que vai, de repente, vender isso para 1.000 pessoas. Seu estimado e a sua meta é vender para 1.000 pessoas e você teve um custo de R$100.000. Qual vai ser o custo? Vai ser 100.000 dividido por 1.000. Então, a gente vai chegar logo ali num custo de R$100 por cliente. E eu não estou dizendo por mês, eu estou dizendo o custo para pagar o investimento inicial. Fora isso, a gente tem depois o custo de manutenção do software, que é o custo de manter as atualizações, o custo de manter ele fazendo correções de bugs, o custo de evoluir aquelas funcionalidades que já faziam parte daquela versão que foi vendida, o custo de dar suporte, de documentar esses itens do suporte, o custo de crescer. Às vezes é muito esquecido esse custo de crescer. É levado em consideração somente o custo, realmente aqueles valores que eu estou pagando, e esquecido que eu preciso ter um valor que vai ser colocado novamente dentro do negócio, não como uma reserva de emergência, mas sim como um valor para eu investir no crescimento do negócio. E esses valores, então, você vai somar junto com aquele anterior e você vai chegar, então, num valor por cliente, por exemplo. Esse valor por cliente é o valor que você está calculando dentro da vida que o cliente vai ficar contigo. É uma das estratégias mais difíceis você fazer a precificação com base no custo, e muitas vezes isso também te dificulta justificar o preço ou vender esse preço para o seu cliente. Como segunda base para a gente criar nossa tabela de preços, a gente pode levar em consideração os nossos concorrentes diretos. Aqui é o que normalmente se faz, por exemplo, eu quero criar um software para CRM. Esse é um pensamento comum. Eu quero criar um software para CRM, então o que eu faço? Observo mais ou menos o preço que os outros CRMs cobram no mercado, entendo se eu quero ser o mais barato, se eu quero estar na média, se eu quero ser o mais caro e posiciono o meu preço em relação ao preço dos meus concorrentes. Ou seja, eu estou baseando a minha precificação nos meus concorrentes diretos. Quais são as vantagens de se fazer isso? Bom, a primeira vantagem de se fazer isso é você conseguir mostrar claramente o seu posicionamento em relação aos seus concorrentes diretos. Qual é o contra de você fazer isso? Bom, muitas vezes você entrar numa comparação muito fácil com as demais soluções. E quando a gente entra numa comparação muito fácil com os demais, a gente não se diferencia, pelo contrário, corre o risco de entrar numa comoditização do produto. Muitas vezes, não é só precificar colocando o preço. Então, se um cobra, de repente, $35, o outro cobra 40, o outro cobra 25, ou que seja reais, de repente, R$25, R$35, ou R$50, ou R$70 por pessoa, então eu vou colocar ali o meu perto de 60. Mas não é só isso. É também basear a precificação dentro dos itens que vão ser entregues. Ou seja, olhar a tabela dos fornecedores, dos demais concorrentes e entender, olha, aqui no plano básico dele, ele entrega isso. Então, qual vai ser meu plano básico? Vai ser exatamente o plano básico do concorrente. Qual vai ser o meu plano médio? Vai ser exatamente o do concorrente. Ou seja, eu estou basicamente pegando ali os planos dos concorrentes e criando algo ali. Isso facilita muito a comparação, que pode ser positivo, se você está buscando isso, ou pode ser negativo, como eu te falei, porque de repente acaba te comoditizando e te tornando mais um dentro do mercado, porque não esclarece a sua proposta de valor diferenciada, não mostra por que você é único. Você pode ter algumas coisas que você se baseia nos preços dos concorrentes e ter alguns planos baseados nisso, mas alicerçar 100% dentro dos concorrentes talvez também não seja uma boa estratégia. Aí a gente tem a terceira base para você precificar os seus produtos,
que é com base nos benefícios gerados ou nos resultados que você vai entregar para o seu cliente. E quando eu estou falando benefícios gerados e resultados, eu não estou querendo dizer funcionalidades. Por exemplo, você tem direito a usar 2 usuários. Isso, de certa forma, é um benefício, tá? Mas isso não é resultado. Ter 2 usuários usando o software não vai garantir necessariamente que aquela empresa atinja o que ela quer atingir com o uso daquele software. Pegando o exemplo novamente de um CRM. Para que as empresas normalmente utilizam ou querem usar um CRM? Para organizar suas vendas, mas para que organizar suas vendas? Para fechar mais vendas. Elas querem ter acesso a informações para tornar mais fácil o processo de levar a venda até o fim, não perdendo detalhes no meio do caminho muitas vezes, ou também automatizando processos. Mas o objetivo, no geral, é o quê? Vender mais, fechar mais contas, e por isso, então, o CRM acaba entrando dentro do caminho para se chegar lá. Quando eu estou falando sobre precificar em relação aos benefícios ou aos resultados, eu estou dizendo tudo aquilo que vai ajudar a pessoa a chegar mais próximo do resultado. Por exemplo, uma automação, por exemplo, de envio de proposta dentro do CRM. Isso gera um benefício tangível e mensurável. Por exemplo, o tempo que vai se deixar de gastar para fazer isso, que seria uma tarefa manual. Dessa forma, eu precificar isso, eu estou precificando com base no benefício e não com 2 usuários, por exemplo, e não porque necessariamente tem cadastro de produtos ou não tem cadastro de produtos, e sim porque você está ganhando um tempo com isso e também está conseguindo fazer um acompanhamento melhor das suas vendas. E aí, então, eu estou precificando com base no resultado. Qual é o valor de você basear a sua tabela de preço nos benefícios e resultados dos seus clientes? É que fica muito mais fácil de vender. Quando as pessoas compram custo, elas costumam prestar muito mais atenção no quanto elas estão gastando do que quando elas estão investindo. Se eu oferecer algo para você que custe R$2 e você não vir benefício naquilo, talvez você diga não. Agora, me dá R$2 para você ganhar 5? Provavelmente a resposta é sim. Desta forma, nessa base de precificação, é isso que a gente faz. A gente mostra para o cliente o quanto ele vai ganhar usando o nosso produto e baseia o preço do produto em uma relação de proporção com o ganho que aquele potencial cliente vai obter. O ponto é que torna muito mais fácil você vender quando a sua precificação é baseada em benefícios e resultados, porque de repente você tem lá o seu plano base vai ser R$30. Qual é o benefício que o seu plano base gera? De repente ele vai gerar lá uma economia de tempo no seu cliente equivalente a R$200. Ok, qual é o seu plano médio? O seu plano médio é de R$50. E qual é o benefício que ele vai gerar? Ele vai gerar lá uma economia, por exemplo, de R$500 ou R$600, ou às vezes R$700 em tempo do cliente. E aí, além de ganhar mais nesse aspecto, o cliente ainda se sente ganhando. O cliente ainda sente que você é barato, que se paga, que vale aquele valor. E isso perpetua a relação no médio e no longo prazo. A quarta base é você basear a sua tabela de preço nas funcionalidades do seu produto. Basear nas funcionalidades é o comum, é o que muita gente faz. E qual é o problema de basear com base em funcionalidades? É que as funcionalidades, apesar delas terem sido criadas para entregar benefícios e para gerar resultados, nem sempre isso fica claro na descrição daquelas funcionalidades. Por exemplo, a funcionalidade de emissão de boleto. Qual é o benefício dela? Cobrar do cliente, ok. Mas cartão de crédito também cobra do cliente. Qual é o benefício dela em relação ao cartão de crédito? Por que é importante você ter isso, por exemplo, via o meu software e não fazer isso, de repente, direto no site do banco? Então, de repente, a emissão de boleto, o que ela gera é um ganho de tempo
para você não ter que fazer 2 vezes a mesma operação. Então, o benefício é ganhar tempo e não ter duplicidade de trabalho, não ter retrabalho, o que está longe da funcionalidade, longe em termos de comunicação, da funcionalidade de emissão de boletos. A gente, obviamente, presume que a pessoa que esteja lendo consiga fazer esse tipo de conexão ali e entenda que emissão de boleto é igual a não ter retrabalho. Porém, nem sempre isso é claro para quem está lendo. Isso acaba fazendo com que ela não enxergue o valor do teu produto. Então, basear nas funcionalidades, o pró de fazer isso, digamos assim, né, é que é mais fácil. Então, é muito mais fácil você precificar com base em funcionalidades. Tá? E você dizer, olha, esse é mais caro, por exemplo, esse pacote aqui é mais caro porque isso aqui tem mais coisas. Então, eu estou te entregando mais, eu estou te dando mais coisas, por isso que isso é mais caro. E isso aqui é mais barato porque tem menos coisas. O lado negativo disso é que você está vendendo, de qualquer forma, algo que ainda assim é meio que parecido com o custo. E aí você está buscando vender sem justificar o valor daquilo, então torna o processo de venda não tão fácil. Como muitas vezes você pode estar criando a sua tabela de preços em cima dos seus concorrentes diretos, se eles acabam utilizando muito esse tipo de estratégia de precificação com base em funcionalidades, você acaba indo na dele e criando também a sua com base em funcionalidades. E aí você depois, para vender esse produto, para escalar o teu processo de vendas, o que é escalar o teu processo de vendas? Vender mais e usando, por exemplo, mídias onde o teu custo normalmente por venda, exemplo, marketing digital, vai ser mais difícil porque você vai ter um pouco mais de dificuldade de comunicar isso para o seu cliente. O último dessas bases é com base na entrega. E aí, quando eu trago nas entregas feitas, eu estou colocando aqui muitas vezes os concorrentes indiretos em relação a isso. Por exemplo, uma coisa é eu basear o meu software, por exemplo, de CRM, em relação aos outros softwares de CRMs. E aí, então, eu estou fazendo isso com base nos meus clientes, nos meus concorrentes diretos. Outra coisa é eu criar um pacote de serviços adicionais e ancorar o meu preço do software em relação a uma consultoria de processos para otimização do seu processo de vendas. Qual dos dois vai parecer mais caro? Eu ancorar meu preço em relação a outros softwares ou eu ancorar meu preço em relação a uma consultoria de processos para você vender mais? Com certeza, a segunda opção. E essa é a forma de eu cobrar com base no que eu estou entregando. Então, se eu estou entregando para essa pessoa algo similar ao que, de repente, ela obteria com uma consultoria, eu posso, de certa forma, trabalhar, tá? Uma ancoragem, ou seja, um preço baseado no valor que essa pessoa, que essa empresa obteria com essa consultoria, e não necessariamente com um outro software. Porque eu estou dizendo o seguinte, eu não sou só um software. Através do meu software, você vai otimizar o seu processo de vendas, através do meu software e do acompanhamento que eu vou fazer, você vai ter a evolução que você teria se você estivesse contratando, por exemplo, a empresa X lá, que é especialista em vendas e que ela te cobraria, por exemplo, sei lá, 20 mil por mês para fazer isso. E eu vou te cobrar, de repente, só 2 mil agora. 2 mil por mês. 2 mil por mês, se a gente for ancorar na consultoria, que cobraria, de repente, 20 mil por mês para fazer isso, é 10% do valor. E em relação ao software, aos demais softwares que estão cobrando 40, 50 reais, por exemplo, por usuário, é muito mais. Então, também é uma forma de você ancorar a sua tabela de preços. E agora, a sexta, que eu fui falando no meio do caminho, é você criar uma tabela de preços que leve em consideração todos esses itens, tá? Ou todos, ou alguns desses itens. Então, de repente, eu vou criar uma tabela de preços fundamentalmente alicerçada em benefícios e resultados, mas eu também vou ter alguns adicionais aqui que vão ser baseados no custo, outras coisas em específico, por exemplo, envio de SMS, ou de repente um envio de e-mails, por exemplo, a cada 5 minutos, não a cada 10, isso vai ser em cima da funcionalidade, e eu ainda vou colocar algo em relação à entrega, porque eu vou fazer um trabalho de sucesso do cliente, que vai ser o que de repente essa pessoa obteria ali
próximo de uma consultoria. Então, eu criei uma tabela de preço completamente diferente. Que o que ela transmite para o cliente? Uma diferenciação realmente em relação às outras opções. E se essa é a minha estratégia, o meu posicionamento estratégico é ser diferente, a minha tabela de preços ela está coerente com isso. E se ela está baseada em resultados, em custo, funcionalidade e entrega, ela está gerando valor, ela está sendo boa para outra parte também e ela está me permitindo crescer.